Graça e paz. Hoje a gente está começando uma nova revista, né? A gente acabou Cristianismo e Política no último domingo, na última EBD, com o pastor Edward, e hoje a gente vai começar, então, uma nova revista. Uma revista que ela tem uma ligação com a anterior, a do Cristianismo e a Política, né? Não sei quantos irmãos lembram, mas naquela primeira revista a gente estudou como o Antigo Testamento apontava para Cristo, né? Nessa revista agora, a gente vai ver como as histórias bíblicas, elas ensinam, o que elas ensinam a respeito de Deus, né? No primeiro momento lá a gente viu sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e hoje a gente vai começar a ver acerca do que as histórias bíblicas ensinam a respeito de Deus, da primeira pessoa, tá? Todas as histórias bíblicas, irmãos, como tudo que está na Escritura, é revelação de Deus, é inspiração divina e tem como objetivo a nossa instrução, a nossa correção, o nosso ensino, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, não é isso? Então, a gente tem uma tendência muito grande, por sermos ocidentais, a gostarmos de história. Nós gostamos de história, né, de ouvir histórias, as partes da Bíblia do Antigo Testamento que mais a gente gosta são as partes que tem aventura, né? Que tem um enredo, que tem a gente até comenta isso em Esther, né? Que tem um plot twist, que tem assim uma reviravolta na história, a história é por um caminho e de repente Deus muda, né, os eventos e surpreende a gente. Como leitor, a gente gosta disso, mas às vezes a gente não consegue abstrair, a gente não consegue apreender o que é que aquela história está nos ensinando a respeito de Deus, né? A respeito do Filho, a respeito do Espírito, a respeito do que a gente precisa responder a essa história hoje, né? Então, esse é o objetivo dessa lição, dessa revista, né? Como um todo, é estudar o que as histórias bíblicas revelam sobre os atributos divinos, sobre os atributos de Deus. E falar sobre atributo não é uma palavra que nós usamos muito, talvez, esse atributo. Então, vamos definir primeiro o que seriam atributos, né? O que é atributo? E aqui, definição do dicionário, tá, irmãos? Coisa bastante prática. Atributo é o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Tá projetando, tá. É uma propriedade essencial de uma substância, né? A essência é aquilo que a gente usa muito, um atributo depois do verbo de ligação ser. Quando a gente fala que alguma coisa é, né? Quando a gente fala que Deus é amor, por exemplo. Normalmente o que vem depois de um verbo de ligação é um atributo daquele ser, daquela coisa que a gente está descrevendo, né? É a maneira mais essencial da gente descrever alguma coisa, né? Aquilo que a gente é. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo de algo que não é um atributo. Eu me chamo Danilo, né? Por exemplo, os irmãos sabem. Isso não seria um atributo meu, porque eu poderia me chamar qualquer outro nome e eu ainda assim seria eu, né? O meu nome não me define necessariamente, né? Ele não é quem eu sou. Ele é apenas algo acidental, a gente chamaria assim, né, de uma maneira mais técnica. Enfim, mas é algo secundário, não define quem eu sou, o meu nome. Não seria um atributo. Agora, um atributo é algo peculiar, é algo essencial, é uma propriedade que define a essência de Deus. E isso são atributos, né? Um atributo de Deus é algo essencial a Deus, é algo que sem isso Deus não seria Deus. Por exemplo, a santidade de Deus é algo essencial a Deus. Se Deus não fosse santo, ele não seria quem ele é. É algo essencial. Precisa daquilo para ele ser quem ele é. Acho que ficou claro, né, irmãos? O que é atributo? Se não ficou, os irmãos podem perguntar e a gente vai tentar esclarecer ainda mais. A glória de Deus é o primeiro desses atributos que a gente vai trabalhar, né? A lição de hoje é o Deus glorioso, é sobre a glória divina. E eu achei curioso, né, o autor começar justamente com a glória de Deus, porque definir glória de Deus, e a gente já tentou fazer isso aqui em outras lições,
é a soma de todos os atributos, né? Então, ele começou por aquilo que é a soma de todos. Antes da gente ver cada um individualmente, a gente já começou aqui com aquele atributo que é a soma de todos os outros atributos. Olha que coisa um pouco até filosófica, né? Meio aí metafísica, mas vamos tentar entender essa filosofia toda. Eu ouvi isso pela primeira vez, né, em um romance aí de John Green, ele falando que existem infinitos maiores que outros, né? Veja se os irmãos conseguem acompanhar a ideia. A gente acostuma a ouvir, né? Ouve na escola que os números são infinitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, e do 5 até... A gente não consegue contar exatamente esses números. Só que isso os números naturais. Só que a gente aprendeu outra classe de numerais, né? Os números fracionários, os números que tem vírgula, né? Então 0,1, 0,2. E entre 1 e 2, a gente tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, infinitamente até chegar no 2, né? Agora, como é que o negócio é infinito e chega em alguma coisa, né? Isso prova, na verdade, que o infinito, os números não são tão infinitos assim como a gente pensa que eles são, né? Então, existem infinitos maiores e menores que outros. E o que é que eu quero falar com esse negócio todo infinito? O que é que matemática tem a ver com teologia, né, irmãos? Para dizer que Deus, ele é plenamente perfeito em cada um dos atributos, e ele é... Como é que a gente pode dizer que algo que é perfeito é ainda mais perfeito quando junta todos os atributos, né? É algo realmente que explode a nossa mente, né? É algo que a gente fica pensando assim, como é que um ser que já é perfeito em um atributo só, ainda junta todos esses atributos e consegue ser ainda mais perfeito? É possível ser ainda mais perfeito? Não é, irmãos, porque Deus já era perfeito com um desses atributos, mas entendem a ideia da glória de Deus ser uma soma de tudo aquilo que ele já é perfeito em unidade, né, em cada um dos aspectos. Soma tudo isso e a gente tem a glória de Deus como algo assim que é estonteante mesmo, como algo que tem um peso que esmaga o homem, né? A glória de Deus é algo realmente esmagador. É algo tão glorioso que deixa a marca dele, essa marca da sua glória, em cada átomo, né, em cada partícula subatômica do universo. A gente tem aí a marca da glória de Deus, a marca do seu poder, em tudo o que ele fez. E aí a gente tem o Salmo 19:1, famoso, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A gente tem o Salmo 57:11, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. E a gente tem Apocalipse, né? 4:11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A glória de Deus, ela está impressa, né? O DNA de Deus em cada ponto, em cada coisinha que existe no universo, irmãos. Está imergida, está refletindo um aspecto da glória de Deus. Tudo isso mostra como o nosso Deus ele é glorioso, como ele é majestoso em tudo que ele criou. E ele tem, né, então, assim, esses dois aspectos. Ele é glorioso naquilo que ele faz, mas, como eu falei, ele também é glorioso naquilo que ele é. Significa o que é isso? Que se ele não tivesse feito nada, ele ainda assim ia ser glorioso. Se ele não tivesse criado nada, se não existisse nada, se nós não estivéssemos aqui essa manhã, né? Se ele não tivesse decidido, no conselho da Trindade, criar todas as coisas, ainda assim ele seria glorioso, mesmo que ele não tivesse criado nada. Ele não é glorioso pelo que ele faz, tão somente. Ele é glorioso por quem ele é, em si mesmo e de si mesmo. É algo, irmãos, que deixa a gente assim, né? O que a gente vai fazer diante desse Deus, né? Como é que a gente responde diante desse Deus? Por isso que essa música que a gente cantou por último, né? Fala que a gente precisava de ter muitas vidas, né? Ter muitas vozes. Eu queria ter muito mais para expressar o nosso louvor a esse Deus, porque uma só não é suficiente, né? Para responder a essa majestade divina. Agora, algo que nos afeta cada um de nós particularmente é como ele é um glorioso redentor, né? Esse Deus da aliança,
liberta o seu povo, protege ele com a sua lei, sua presença, e traz glória a si mesmo quando ele salva o seu povo, né? É um aspecto que toca diretamente cada um de nós, é como nós refletimos a glória de Deus quando nós fomos salvos por esse Deus. Em Êxodo também a gente tem um versículo que deixa isso bastante claro, né? No endurecimento do coração de Faraó, Êxodo 14:4, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Na salvação do povo dele do Egito, na salvação do cativeiro que eles estavam vivendo, Deus era glorificado. Deus é glorificado na salvação do seu povo. Então, irmãos, depois dessa introdução, né, mais ou menos longa, vocês devem estar se perguntando qual é a história também, né, afinal de contas, já que a gente iria investigar esse atributo de Deus em uma história da Bíblia, qual é a história de hoje? A gente vai falar sobre a glória do Senhor no Monte Sinai com Moisés. A gente vai acompanhar a história de Moisés quando sobe no monte de Deus, tá? Então, a glória de Deus na face de Moisés. Vamos ver como isso aconteceu na face de Moisés, lá em Êxodo 24, a partir do versículo 15. Se quiser abrir, também está projetado. Diz o seguinte: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Irmãos, é muito difícil às vezes a gente descrever alguma coisa que a gente nunca viu. Não sei se você já tentou fazer isso, né? Mas talvez com uma criança, né, falando para você, tentando te descrever alguma coisa, você consiga perceber isso, né? Como ela não consegue às vezes achar as palavras certas e como ela usa algo que ela conhece, né, para descrever algo que ela ainda não conhece. Então, assim, eles estão vendo lá uma coisa que eles não sabem descrever direito, né? Eles não sabem como colocar isso em palavras, e a gente tem esse aspecto do fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? Né? É algo tão assim, né, abstrato também, né, para a gente tentar imaginar como era, na nossa cabeça talvez brilhasse, né, talvez era algo assim, que uma outra descrição lá desse texto, que o monte fumegava, né? Eu tinha um tio que ele visitou já nessas caravanas, né, que vai para lá, para o Egito e para a Terra Santa, né, Israel e tal. Ele me disse que tem um monte lá que eles acreditam que é o Monte Sinai, porque não há uma certeza absoluta de qual é o monte, né, que Moisés teve essa teofania, mas que eles acham que é esse monte, porque nesse monte, ele disse que é muito interessante como tem um monte de rocha derretida. Ele disse que escuro a região do topo lá, que é como se tivesse magma, né, de um vulcão, mas que não é um vulcão. O monte, né, não é um vulcão. E ele disse que os historiadores, os guias, contam que ali era um Monte Sinai por causa desse aspecto de terra derretida, de rochas retorcidas, né? Então, talvez esse fogo fosse mesmo um fogo, mas a gente não tem ainda aspectos para tentar descrever a glória de Deus, tá? É só algo semelhante no máximo. E Moisés entra então no meio dessa nuvem, sobe ao monte, permanece lá 40 dias e 40 noites, né? Do lado de cá, lá no arraial, a gente sabe o que está acontecendo, né? Uma desgraça quando Moisés descer. Mas, veja bem, Moisés estava lá em cima, recebendo a lei de Deus. Quando ele descesse e falasse para as pessoas o que Deus havia dito para ele, como é que as pessoas iriam acreditar nele e não iriam, talvez, duvidar de que o que ele falou foi coisa da cabeça dele, né? Vozes na minha cabeça. Falaram aquilo. Você entende que Moisés ele precisava de alguma prova, vamos dizer assim,
de que o que Deus falou com ele era real e que era Deus falando com ele. Essa prova que Deus ele dá é justamente a glória dele refletida no rosto de Moisés, né? A prova que Moisés ele tem de que ele estava face a face com Deus, de que ele estava diante da presença santa de Deus, foi justamente a glória da face de Deus refletida em Moisés. E aí a gente tem que pular, avançar alguns capítulos lá em Êxodo 34 para ver isso. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Eles ficaram com medo de chegar perto do monte, né? Primeiro o monte ardia e o monte, a voz que se ouvia do monte era uma voz como de trovão, de muitas águas. Então eles não quiseram nem chegar perto do monte, irmãos. E apenas um reflexo, apenas uma fagulha da glória de Deus no rosto de Moisés, fez eles ficaram com medo, viu? Imagine como era a glória mesmo no monte, que só mesmo um pouquinho que restou em Moisés, né? E eles já ficaram aterrorizados, não quiseram chegar perto de Moisés. E aí então Moisés faz uso de um véu, né? Deve ser bem estranho, né? Imaginar Moisés com véu. Tem até algumas pinturas, algumas esculturas medievais e do Renascimento também, né? Que retratam essa cena de Moisés com um véu sobre o rosto. E quando ele vinha diante do Senhor para falar-lhe, ele removia o véu. E ao sair, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Irmãos, veja, de novo, né, para provar de que era Deus que estava falando com ele, né? Então, assim, ele tirava o véu para o povo ver o rosto dele brilhando, resplandecendo e tendo certeza de que era Deus que havia falado com ele. E aí, irmãos, o pastor falou um negócio no começo também, que se liga com o que a gente está vendo agora, porque às vezes o que a gente entende que aconteceu aqui, essa experiência teofânica e maravilhosa, é de Moisés ter visto a glória de Deus. A gente é muito visual, então a gente sempre imagina que a glória de Deus, do que aconteceu aqui em Moisés, foi porque Moisés viu, né? Foi assim, algo visual que imprimiu no rosto de Moisés essa marca. Só que eu destaquei aí em negrito o falar. Deus, de fato, né, Moisés depois pede para ver a glória de Deus, mas até então o que estava acontecendo era uma conversa. Moisés estava ouvindo Deus falar, não era necessariamente algo visual. E isso, irmãos, para que a gente lembre, né, que e ainda assim resplandecia a pele do seu rosto, para que a gente lembre que ver e ouvir, não existe uma hierarquia entre ver e ouvir. Ouvir é tão importante quanto ver. Então, o fato só de Moisés ouvir a glória de Deus, né, tanto faz ele ver ou ouvir, ambas as situações produziam o brilho da glória de Deus na face de Moisés. Tanto fazia ele ver como ele ouvir. Então, a gente não precisa ver anjo, né? A gente, como o pastor comentou, não precisa ver, né, nada assim tão miraculoso, para usar a palavra de Rodrigo, né, tão extraordinário. O ordinário, né, do próprio evangelho, ele é poder de Deus para a salvação, irmãos. É algo assim, é até interessante como é simples, né? Não é algo assim majestoso no sentido de espetacular, né? Luzes brilhando e efeitos, né, de fumaça, né, como Isaías viu lá no capítulo 6. Não é nada assim tão. Mas é espetacular aquilo que ele opera dentro de nós, nos corações endurecidos, nos corações nos corações rebeldes contra o Senhor. Isso que ele opera é algo que não dá para explicar, e apenas pelo ouvir, né? O ouvir gera isso, como o Rodrigo falou aqui sobre o Evangelho. O simples fato de ouvir a Deus produz a glória de Deus na vida de Moisés. Isso, como eu falei, era só um reflexo, era um remanescente da sua experiência no alto da montanha.
E apenas um pedacinho, né? Um pouco do resplendor irradiante do Todo-Poderoso que brilhava no seu semblante. Irmãos, isso é para a gente só imaginar mesmo, tentar imaginar. Tem uma música, né, que ela fala até isso, né? Eu só posso imaginar. A gente só pode imaginar como é isso, né? Um pedacinho da glória de Deus fez isso. Imagine como deveria ser a glória de Deus em sua essência, em sua completude, né? Em sua totalidade, em todo o seu resplendor. É impossível. E aí está a resposta. Como será ver isso tudo? Não dá para ver isso tudo. Simplesmente é impossível. O próprio Moisés, ele pede para ver e foi-lhe dito que era impossível. É simplesmente impossível ver o Deus invisível como ele é em si mesmo. Há algo de esmagador, como a gente já comentou, e até destrutivo no peso da glória de Deus, irmãos. Não dá. Simplesmente não dá. E a teologia, ela até se divide um pouco aí, tem alguma polêmica, e a gente não vai entrar nessa polêmica, porque eu, pelo menos, não tenho conhecimento e base suficiente, né, para provar um argumento ou outro, mas muitos defendem que nem no céu mesmo a gente vai conseguir ver a glória de Deus. Tem um hino até que a gente canta, esqueci o número, não sei se a irmã vai lembrar, que fala que nem Adão viu a glória de Deus, né? Mesmo antes de pecar, nem Adão conseguiu ver a glória de Deus, de fato. Existem essa vertente que fala que nem no céu a gente vai conseguir ver a glória de Deus em seu esplendor. Como é que a gente consegue ver a glória de Deus, né? Filipe, um dos 12 lá no Novo Testamento, recebeu essa resposta, né? Através da face de Cristo. Quando ele pede, mostra-nos o Pai, e Jesus responde, você está vendo ele. Você está vendo ele em mim. Irmão Kleber está com a palavra. Pastor, bom dia. Acho que o senhor tocou num aspecto aí que ele é importantíssimo na questão da visualização da glória do próprio Deus, né? O primeiro aspecto é o pecado, né? Como o senhor colocou aí, a gente tem que tentar imaginar, porque isso é só especulação, né? Se Adão viu ou não, porque isso não está registrado na palavra. Mas certamente, uma coisa que me chama a atenção também foi que antes de Moisés subir aí, Deus tinha convidado o povo a subir. E o povo mesmo se negou a ir porque teve medo. Tanto que ele disse a Moisés, não, você vai porque a gente está temendo demais. Em outras palavras, né? Estou parafraseando. Aí, então, na verdade, para mim, o principal fato limitador da gente não conseguir ver mais da glória de Deus, né? E a gente tem que ver pelos olhos da fé mesmo, é o nosso pecado. O pecado meio que anuvia a nossa visão, porque essas coisas se discernem espiritualmente, muito mais do que os nossos olhos naturais, né? Hoje a gente não precisa ter mais... Por que Deus não se manifesta assim mais hoje, no meio do mundo? Porque não precisa. Já está revelado na palavra quem Ele é, né? Até, como o senhor disse aí, a expressão, como o Rodrigo colocou, a expressão de Deus é o próprio Jesus, né? A expressão de amor, de poder, de glória, de majestade está consubstanciada em Jesus, né? Mas acho que o senhor colocou muito bem aí, e a gente tem que olhar para a gente. Eu não consigo ver mais coisas do caráter de Deus, porque eu estou ainda num nível de pecado que não me permite ver mais. E à medida que nós nos achegamos a Deus, é como uma luz, né, irmãos? Imagine se a gente está em um longo corredor e tem uma luz no final do corredor. E aí a física, né, não vou me arriscar aí na intensidade da luz, enfim, mas toda vez que você chega mais próximo da luz, você começa a ver melhor, concorda? Você começa a ver melhor e você começa a se ver melhor. Longe da luz, você talvez não consiga ver. Quanto mais longe nós estivermos da luz e de estar mais próximos da glória e da presença de Deus, a gente não consegue se ver tão sujo mesmo, tão pecador como de fato a gente é. E cada vez que a gente... irmão Erasto está aqui para a irmã Solange. Cada vez que a gente se aproxima mais, a gente começa a se ver de fato como a gente é. E quando Isaías ele está de frente a isso, o que é que ele fala? Ai de mim, vou morrer, agora já era, porque eu sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei. Isaías tem
esse entendimento de quando mais ele se aproxima. Agora, a gente vai chegar nesse ponto aí que o irmão Kleber levantou, no finalzinho, tá? Sobre como é que um pecador consegue refletir a glória de Deus. Como é que fica isso no nosso atual estágio de pecado, irmã Solange? Pastor, em meus delírios mentais, se eu pudesse falar, eu não ria não, pastor. É o seguinte, eu viajo muito, sabe, quando o senhor tá pregando. Um pastor está pregando, eu viajo, eu digo, meu Deus, tem que aterrissar. Veja bem, quando o irmão Kleber falou, eu já estava pensando antes disso, e ele só fez dizer, fale. Então, assim, o pecado nos distancia de Deus, é um fato. Mas nós pecamos da hora que acordamos à hora que dormimos, e assim vai, né? É um ciclo. E aí, e dormindo também. E aí, eu pergunto o seguinte, a glória de Deus, você está aqui, em que momento a gente sente essa glória de Deus se a gente vive em constante pecado? E quando é que um pregador, ele vai falar da palavra de Deus, que é o poder dele, a palavra dele é santa, mas ele estiver em pecado? Isso não estou falando só de adultério, não, que geralmente o pessoal só fala em adultério. Estou falando fora disso. Ele estiver em pecado, independente dele estar em pecado ou não, essa palavra ela vai trazer poder pelo fato dele estar pregando em si só. Como é que funciona isso, Ela pastor? é tão poderosa que está condenando ele que está pregando, né? Porque quem prega, não prega para a igreja e se exclui disso, né? Eu aprendi isso há muito tempo, porque eu tinha dificuldade, por exemplo, irmã Solange, de aceitar um convite para falar, porque eu digo, como é que eu vou falar se eu sou pecador também, entendeu? Como é que eu vou dizer para a senhora fazer alguma coisa que talvez eu tenha dificuldade de fazer? Como é isso, entendeu? E eu tinha muitos conflitos com isso. Até entender que quando eu pregava, eu também estava pregando para mim. Eu estava me incluindo, né? Precisava até botar um espelho ali na frente para a gente se ver também quando estiver pregando, porque a pregação é para o pregador. E se o pregador fala algo constantemente e ele não procura viver o que ele fala, se ele não procura se humilhar sob a poderosa mão de Deus, como fala lá em Pedro, nós vamos ser condenados por aquilo que nós falamos e vamos ganhar o mundo. É possível ganhar o mundo e perder a alma. Não é isso que Jesus disse? Cuidem para não ganhar o mundo e perder a alma. O pregador pode ser o melhor pregador do mundo. Vou dar um exemplo assim de mundo, que pregou o mundo todo, Billy Graham, por exemplo. E se ele não vivia o que ele pregava, ele pode não ter ido para o céu depois de ter abençoado meio mundo de pessoas onde ele foi. Entendeu? Porque o poder é da palavra de Deus, não é de quem prega. Até tem estava lendo esses dias em manuais de culto, tal, sobre liturgia, sobre a administração dos sacramentos, e ele deixa bem claro, né, e ele usa vários textos, depois eu posso passar para a senhora, para dizer assim, que embora que o que está acontecendo ali na ceia independe de quem está ministrando, porque se fosse depender de quem estivesse ministrando, por exemplo, para abençoar os elementos ou alguma coisa do tipo, a gente não teria condições de saber como é que está a vida íntima, né, por dentro, como é que está o coração daquela pessoa que está fazendo isso. A gente não tem condições, não é? Então, é isso, pastor, que para mim dá um nó, assim, meio que um nó, né, na cabeça, quando você vê, assim, que a palavra de Deus por si só é suficiente, por si só, porque, assim, tem gente que estuda a Bíblia, né, mas não teve nada, não entrou nada de transformador. Sim, tem pessoas, por exemplo, que podem saber muito mais de grego e hebraico do que muitos teólogos e conhecer o original e não ter sido impactado por aquela palavra. E aí entra na história da eleição, né? De novo, entra no fato de Deus, antes da fundação do mundo, ter escolhido as pessoas pelas quais Cristo morreria. E aí é um mistério. É justamente outra palavra que Rodrigo usou hoje. Foi muito bom, já citei Rodrigo aqui 1 milhão de vezes. É um mistério. É um mistério entender como assim alguém que entende, que lê, que vê, que sabe profundamente a palavra de Deus, não é transformado. Por isso que veio, que está estudando. Porque ele não era um eleito. É a única
explicação que a gente tem e que a gente não consegue entender plenamente, porque é mistério. E você oraria e serviria a um Deus que você entendesse? Lembra que eu já comentei sobre isso, né? Sobre o mistério. O Iago Martins, ele tem um artigo no final daquele livro, esqueci o nome do livro, que fala sobre o cristão reformado, lembrei. Eu posso te mandar também só o último capítulo, que ele fala sobre a teologia do mistério. Ninguém aqui serviria a um Deus que você compreendesse 100%. Porque se você compreende ele 100%, você é maior do que ele, né? Se você consegue entender 100% esse Deus. Então, irmãos, um dos aspectos maravilhosos de servir a Deus é esse mistério. Se não tivesse o mistério, a gente não faria sentido. Ninguém serviria, ninguém estaria aqui, entendeu? Para tentar conhecer, e aí Oséias fala, você conhece, prossegue em conhecer, vai morrer, continuar conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo, sem jamais chegar ao fim. Ele é esse que não tem um fim no conhecimento dele. Olha que bênção, né, irmã? E a gente está aqui desse lado da eternidade, detalhe, tentando entender coisas sobre Deus com a mente afetada pelo pecado, com a mente corrompida por causa dos efeitos do pecado. E uma coisa que o pastor até comentou, né, nesses dias aqui, é que só quem está do outro lado da eternidade consegue entender melhor algumas coisas que a gente não consegue. A gente precisaria estar do outro lado, irmã, para entender. Diga aí. Está disposta? Só para devolver o microfone a ele. Quando Jesus ora, manda a gente orar a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. E isso não seria a glória dele, mesmo nós sendo pecadores? Então a gente sente essa glória dele, independente de sermos pecadores. Sim, sim. Não é isso? O reino de Deus também é outro grande assunto, né, lá dos evangelhos, dá um livro, né, só falar do reino de Deus. Mas um aspecto do que a irmã Solange falou, eu acho que você vai entender, irmã, quando eu comentar, é que o já e o ainda não. O reino de Deus, ele já veio em glória. Mas a gente ainda não experimenta 100% por causa do nosso corpo. Então eu vou adiantar, já que eu ia falar lá no final, mas eu já vou colocar agora, aquele texto de Coríntios, quando ele fala que... Deixa eu chegar nele aqui para mostrar. Veja que ele está bem lá no final, viu? Mas eu vou, porque eu nem sei se vai dar tempo mesmo. Aqui ele. Veja 2 Coríntios 3,18, que é que o apóstolo Paulo fala. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. A gente está com o rosto descoberto, e ele faz até esse paralelo mesmo com o véu que Moisés cobria, né, o seu rosto. Esse rosto descoberto é o momento onde a gente é regenerado, né? Onde a gente estava morto e agora está vivo, porque um morto não vê nada. Então, quando a gente é regenerado e agora o véu é tirado dos nossos olhos e agora a gente começa a ver a glória de Deus, a gente não consegue vê-la perfeito. A gente começa, então, nesse momento, quando a gente tem o primeiro vislumbre da glória de Deus, a gente começa um processo de transformação. Nós começamos a ser transformados de glória em glória na sua própria imagem, né, na imagem do Filho de Deus, como pelo Senhor que é Espírito. E a gente só vai conseguir ver de fato e experimentar a plenitude da glória de Deus quando os nossos próprios corpos estiverem, como é que a gente fala? Glorificados, né? Até a própria palavra glória está impressa nesse ramo da teologia, né, a glorificação, como está aqui nesse tópico, que é, quanto mais você está em Cristo, mais Cristo está em você, até que você seja glorificado continuamente, e um dia você ser totalmente glorioso. E um dia e que dia é esse? Só no céu. Não tem como a gente atingir o total aqui. É impossível. A gente pode chegar a 99,9% antes do dia de falecer, mas só no dia que de fato a gente está com Cristo de fato no céu, é que a gente vai ser totalmente glorioso. Só, irmãos, é um processo, né? Então, assim, o reino de Deus veio em glória, irmã, veio mesmo, já veio, começa com Cristo, mas ainda não se concretizou tudo. O reino de Deus está em uma crescente, né? Está em ascensão. Ele começa e vai crescendo, 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 crescendo. Como é que a gente faz que ele cresça?
ouvindo o Rodrigo aí, né? Pregando o evangelho, pregando, anunciando o evangelho. É a forma que o reino de Deus, ele vai se expandindo, ele vai crescendo. Eu vou ter tudo isso, né? Vamos lá, vamos tentar ver onde eu consigo chegar em mais 15 minutos. Moisés pede para ver a glória dele, né? Lá em Êxodo 33, 18. Peço que me mostres a tua glória. E veja, mas ele já não estava vendo a glória, ele já não tinha a glória de Deus, tinha. Ele está falando de mais glória, ele está falando de uma completude da glória de Deus. E Deus disse, você não pode ver, brother, não dá, simplesmente não dá. Ninguém verá a minha face e viverá. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Irmãos, como é que isso aconteceu? A gente não sabe como foi que Deus passou. Quando ele fala que ele passou de costas, né, isso é uma linguagem antropomórfica, né, uma linguagem de homem, é uma linguagem que atribui aspectos humanos a Deus, porque não tem como a gente expressar isso de outra forma. Como é que a glória de Deus passou? Como foi isso? Como foi que ele fez? É tanta especulação às vezes, eu já vi gente dizendo que nesse momento de Êxodo 33, 22 aqui, Moisés foi teletransportado para o Monte da Transfiguração e foi aí que ele viu a glória de Deus em Cristo. Veja, até, né, interessante do ponto de vista aí da ficção científica, né, e tal, aquela coisa toda. Deus teria poder para fazer isso? Teria, claro que ele teria, mas isso aconteceu. Irmãos, é muita especulação, né? A gente não pode dizer, né, que isso aconteceu, mas o fato é que Moisés, ele viu um pedacinho aí da glória de Deus. E aquilo que eu acho que o irmão Kleber falou, né? Isso aqui está bem vívido em Deuteronômio 5, 25, né? O povo disse, nós vamos morrer se a gente se aproximar dessa glória, né? Porque esse grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. E eu queria fazer uma aplicação assim sobre esse texto, irmãos, mais metafórica, né? Não uma morte física, mas uma morte para os nossos próprios pecados, né? Se a gente continua a ouvir a voz do Senhor, a gente começa a morrer dia a dia, né? Quanto mais a gente ouve a voz do Senhor, a gente quer morrer. E será que é por isso, irmão Kleber, que eles não queriam se aproximar? Será que era por isso que eles não queriam ouvir a voz do Senhor? Claro que na cabeça deles, né? Quando eles falam isso, eles estão pensando na morte física, né? A gente não tem dúvida disso, não. Mas, será que isso não é um reflexo também de não querer morrer para si mesmo, não querer abandonar as práticas que eles estavam vivendo, né? Não querer abandonar a vida que eles estavam vivendo? Duas lições, então, importantes, a gente já falou todas elas, só para colocar aí em palavras. Os seres humanos são capazes de refletir a glória de Deus, mesmo em pecado, né? Que Moisés também era pecador. Então, um pecador que não entrou na Terra Prometida, né? Uma pessoa que estava nessa coisa toda, né? De ver a glória de Deus e tal, e nem entrou na Terra Prometida. Mas nós somos capazes de refletir a glória de Deus. Somos feitos, inclusive, para isso, né? Para refletir a glória de Deus. E Deus é glorioso, mesmo, né? Em um reflexo da glória de Deus, era demais para eles suportarem. Olha aqui o Jesus falando sobre nós refletirmos a glória de Deus. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Né? Aquilo que também o irmão Rodrigo falou. Vou parar, né? Que já está ficando chato. Ele falou de pregar, e se possível, usar palavras, né? Nesse fato, né? Das boas obras que nós fazemos, glorificarmos o Pai de vocês. É a gente juntar as duas coisas, irmão. Não há nada mais maravilhoso da gente juntar aquilo que a gente fala, a boa teologia, né, a ortodoxia, com a ortopraxia, com aquilo que a gente faz. Porque alguém que fala muito bem, fala a palavra de Deus, né, prega fielmente a palavra de Deus, mas não vive, não tem poder, né, naquilo que ele fala. Porque ele é visto como hipócrita. E toda vez que Jesus fala, o que é que chama a atenção das pessoas? Esse fala com autoridade, não como os fariseus. Os fariseus eram fariseus porque eles eram ortodoxos, eles tinham zelo pela teologia, mas eles não tinham prática nenhuma. Não tinha a ortopraxia, né, que é a prática, não tinha. Então, irmãos,
a gente precisa das duas coisas, né? A gente precisa pregar fielmente, a gente precisa anunciar e a gente precisa viver aquilo que a gente anuncia e juntar as duas coisas. E se a gente pratica e também não faz isso para Deus, também não está valendo de nada, tá? As boas obras não vão salvar ninguém e só praticar boas obras não vai significar nada. Também não vai ser suficiente, né? Precisa das duas coisas. As duas coisas estão em vista aqui. E aí, para a gente acabar, vou tentar, né, em 10 minutos, ir de Moisés para Cristo, mas temos uma pergunta. Obrigada, irmão. Eu queria só acrescentar 1 Timóteo 1,15, que fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Às vezes nós nos tornamos tão autossuficientes diante de Deus que nós esquecemos, né, desse final desse versículo. Nós colocamos um monte de dedo, né, para muita gente e esquecemos de olhar para nós mesmos. E eu achei interessante a fala do irmão. O irmão falou Kleber. Legal ali, né? Sim. Ele foi um complemento ali para a lição. Como é seu Kleber. nome, irmão? Irmão, ele falou algo assim contundente, porque realmente é o que acontece conosco. Agora, quando você está aí, você não está em pecado, você é um pecador. Certo? Quando um servo de Deus está à frente dirigindo, se ele está em pecado, ele não vai estar dirigindo ali. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, certo? Mas nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer isso. E muitas das vezes nós estamos fazendo, né, o contrário. Estamos indicando um monte de pessoas, né, dizendo isso, aquilo e esquecendo de olhar para nós mesmos, do qual eu sou o principal. É a questão da oração do fariseu e do publicano. Não é isso? Sim. Então nós temos, sim, que voltar os nossos olhos para a glória de Deus, mas sempre olhar para nós em primeiro lugar. Eu sou pecador, eu preciso da glória de Deus, eu sou pecador, mas eu não posso admitir estar em pecado. Certo. Tá? Sobre o que a irmã falou, veja, né? A gente vai voltar ali ao aspecto que eu comentei no começo, sobre coisas essenciais, né? Sobre predicados, né? Sobre atributos, melhor dizendo, sobre predicados não, sobre atributos. Vamos pensar sobre o pecado, né? Sobre o ser pecador. Nós somos pecadores, de fato, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, porque somos homens, dizemos que somos pecadores porque somos homens, né? Logo, se todos os homens são pecadores, logo, se eu sou homem, né, eu sou um pecador, uma lógicazinha assim, bem básica. Aí a gente lembra de Cristo. Cristo era 100% homem, irmãos. Ele era humano? Ele era humano. Cristo era pecador? Não era pecador. O que é que a gente entende disso? Já pararam para pensar que ser pecador não é um atributo essencial do homem? Porque se fosse para Cristo ser 100% homem, ele precisava ser pecador, mas ele não era. Então, se ele não era pecador e ainda assim ele era 100% homem, o ser pecador não é essencial à natureza humana. Daí, Coríntios falar que nós estamos sendo transformados de glória em glória para atingir o nível de não sermos mais pecadores. Agora, o que a irmã falou é interessante. A gente não pode ignorar o pecado de quem está aqui na frente, se a gente sabe. Mas eu acho que a gente estava falando de coisas diferentes, irmã, quando eu respondi à irmã Solange, porque eu quis dizer nas vezes que a gente não sabe, né, de quem está aqui na frente, porque ninguém sabe, às vezes, o que está no coração. Agora, no momento que o pecado de alguém de liderança, e não só de liderança, né, de qualquer irmão, é exposto, é conhecido, então a gente conduz em amor também, como a irmã falou, né, ao arrependimento. Mas vejam como essa parte do essencial, né, de algo essencial e atributivo, é interessante quando a gente começa a fazer essas relações, né? Lembrem sempre para Cristo, irmãos. Tudo aquilo que Cristo era, ele era um modelo perfeito de um ser humano perfeito.
E é na imagem dele, segundo Coríntios, que nós estamos sendo transformados. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Como é que acontecia isso, né, em Cristo? Devido à sua natureza divina agora, né, a gente comentou agora há pouco sobre a humana, mas segundo a sua natureza divina, uma pessoa, tá, irmãos? Cristo não eram duas pessoas. Ele não era 50% um, 50% o outro. Ele era uma pessoa com duas naturezas. Ele possuía todos os atributos divinos, inclusive a glória de Deus. O Filho é tão glorioso quanto o Pai. E é muito importante a gente entender isso. No nascimento de Jesus, a gente vê a glória do Senhor, né? O anjo desce aonde eles estavam e a glória do Senhor brilha ao redor deles. Os anjos entendem que aquele momento era um momento onde a glória de Deus estava brilhando sobre os homens. Lucas 2,14. João 11,4, na ressurreição de Lázaro, Jesus fala que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Só Deus pode ser glorificado. Então, se o Filho dele seria glorificado, é porque ele também era Deus, né? Então, ele e o Pai estavam experimentando, não vou dizer nem dividindo a glória, né? Mas toda a glória que era devida a Deus é devida a Cristo, porque os dois são Deus. Na sua morte não havia nada glorioso, né? Mas o que ele cumpriu por sua morte foi glorioso. E aí chega no momento, né, irmãos? Talvez que é onde todos nós mais expressamos a glória de Deus. É quando nós entendemos, irmã Solange, e preste atenção nisso, esse é o ponto, viu? A sua resposta está aqui. Que você queria saber, a gente glorifica a Deus, sendo pecador, quando a gente reconhece que é pecador e que depende exclusivamente dele para ser salvo e que se humilha diante dele, que se arrepende dos nossos pecados. É assim que a gente manifesta, que a gente reflete a glória de Deus hoje. Vai chegar o microfone aqui, está chegando. Então, irmãos, veja que a gente reflete a glória de Deus quando a gente reconhece que é Ele, por meio dele, para Ele, que sem Ele nós nunca seríamos salvos e não poderíamos ser salvos e que não tem nem nada nosso de mérito na salvação. É assim que a gente glorifica a Deus sendo pecador, né? Irmã Solange vai ler um texto ali poderoso. É mesmo, viu? 2 Coríntios 3, eu vou pegar o pedacinho do 15, até até antes do 4. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Poderoso mesmo, demais, irmão. Não é isso? A resposta. Tá aí. Somos transformados de glória em glória até contemplamos a face dele. A face do Senhor. Através de Cristo. Que aí é que está o ponto, né? É entender que a gente precisa desse intermediário para contemplar. A gente contempla a glória de Deus através de Cristo. Isso deve estar sempre claro. Ele não divide a glória com ninguém, né? Isaías 42:8 deixa isso claro. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha imagem, nem a minha honra às imagens de escultura. A gente já leu o texto de Coríntios, irmã se adiantou, né, profeticamente, leu o texto, um slide antes de mim, 2 Coríntios 3, e glorificação, já falamos, e para finalizar, então, irmãos, dê a ele toda a glória, e a gente tem essa questão, né, que é a questão toda que a gente está discutindo. Deus já é glorioso em tudo que ele é e em tudo que ele faz. Como é que a gente pode dar glória a alguém que já tem toda a glória, né? É um negócio assim que realmente nos deixa inquietos, né, com essas perguntas. Irmão Enoque também, irmão Erasto. Irmão Enoque.
Então, Deus já é completo, de fato, em toda a sua glória, mas a gente consegue refletir a glória dele do mesmo modo que Moisés a refletiu quando desceu do monte do Senhor, e a gente vai ver como depois que o irmão Enoque falar. Presbítero Enoque. Reverendo, essa glória que acabou de falar, nós começamos falando daquela glória do poder de Deus, da soma de todos os atributos, e agora nós estamos falando da glória devida a um Deus glorioso. Nessa maneira de pensar, nós não acabamos falando de glória de duas maneiras diferentes, da glória no sentido de glória, de adoração, de mérito e merecimento a alguém que tem todo o poder ou toda a glória no sentido do poder, de alguma coisa que transforma. Não seria duas maneiras ou conceitos que poderiam ser diferentes? E outra questão, até no Antigo Testamento, nós entendemos e vemos a glória de Deus revelada ou não revelada, porque o homem não poderia suportar, e a partir de Cristo, uma glória revelada com o próprio Deus vindo e se revelando ao homem, de uma forma que o homem já pode suportar, porque esse véu foi rasgado. Então, era só uma pergunta assim, se isso é uma especulação ou se realmente nós temos essa explicação. Começando pela sua segunda pergunta, veja, a gente tem essa tendência de olhar os dois testamentos assim, né, como se fossem coisas diferentes, o Antigo e o Novo. Mas a gente, como aliancista, né, teologicamente falando, que a grande diferença do dispensacionalismo, né, a grande diferença de entender arrebatamento, tudo isso tem a ver com a aliança e tem a ver com a quebra dos dois testamentos. A gente não pode entender que o Novo Testamento é tão diferente substancialmente do Antigo, no sentido assim, como o irmão comentou. No Antigo, eles não podiam suportar a glória de Deus, no Novo já podem. Não podem no sentido da glória plena de Deus. Da mesma forma como Moisés não pôde ver no Antigo, ele não poderia ver se ele estivesse vivendo num contexto do Novo. Ele teria que ver por trás mesmo, do mesmo jeito que foi, né, pelas costas, na fenda e tal. Qual é a diferença? E até Moisés aparece no Novo, né, no Monte da Glória da Transfiguração. Qual é a diferença dos dois Moisés? Entre Moisés no Antigo e Moisés no Novo, não é o testamento que a história está escrita, não é o Antigo e o Novo. O fato é que Moisés está morto, né? No Novo Testamento, Moisés está ali em espírito. Moisés está ali glorificado, exatamente. Esse é o ponto. Nunca a gente vai, nem no Antigo nem no Novo, vai ser possível ter um contato com o peso da glória de Deus nesse corpo, nessas condições que a gente se encontra hoje. Não vai ser possível. Agora, o que acontece é que Cristo abre um novo e vivo caminho, possibilitando, através dele, da sua imagem, nós nos conformarmos a ele. Isso daí fez toda a diferença, claro, e o fato do Espírito Santo ter sido dado ao povo dele, né? Imagine ser conformado à imagem dele, sem esse auxílio, né, na santificação, como é que ia ser. Irmãos, quando Cristo ele obedece ativa e passivamente, o que é que acontece? A obediência passiva dele foi ele ter aceitado sofrer as consequências do pecado. Qual era a consequência do pecado lá em Gênesis 2? Não coma da árvore, no dia que você comer você vai morrer. Adão comeu, ele se tornou passível da disciplina da pena da morte. Tem que morrer. Jesus disse, eu vou morrer no seu lugar, e Jesus morre. Se Cristo apenas tivesse obedecido passivamente, ele iria nos restaurar a condição de Adão. Acompanhe. Cristo morre passivamente, ele cumpre a sentença de morte, né? O que é que acontece? Ele nos restaura a condição de Adão. Irmão, se Adão pecou, por que você acha que você e eu faríamos diferente? Não faríamos. Se nós estivéssemos sido restaurados à mesma condição de Adão, nós pecaríamos de novo, do mesmo jeito que Adão pecou. E aí Cristo obedece ativamente, porque nós não poderíamos obedecer. E a gente comentou isso em Deuteronômio, né? Quando a gente está vendo os 10 mandamentos, a gente está procurando fazer um paralelo, que Cristo é quem foi plenamente obediente aos pais,
plenamente respeitou o direito à vida, plenamente respeitou cada um dos mandamentos, porque eu e você não conseguiríamos cumpri-los à risca, né, 100% perfeitamente. Então é isso que ele faz, é isso que nós, através do que ele fez, somos transformados, e ele atribui a nós a justiça de Cristo por o que ele fez, tá? E a primeira pergunta, eu acho que eu esqueci direito, que o irmão perguntou. Lembrei, sim. Lembrei. Sim, de fato se confunde, né? A ideia de Deus ser glorioso e a ideia da glória como algo que a gente dá para Cristo, né? Algo que a gente devolve. Eu acho que essa glória, daí, a segunda glória, né? A glória que a gente devolve para Ele, tem mais a ver com louvor. Tem mais a ver com a nossa vida como um culto. Tem mais a ver com a gente se esforçar para obedecer a palavra de Deus. Porque, às vezes, né, a gente usa palavras como sinônimos, né, como glória como sinônimo de louvor. Eu acho que se a gente usar no lugar de glória louvor, a gente não confunde as duas glórias, né? As duas. Esse é o ponto, essa é a questão final aqui, a última pergunta. Como é que alguém que já é completo em glória pode receber mais glória? Aí é que está. A gente apenas reflete a glória de volta. Ele é glorioso, você é como um espelho, bate em você, vamos supor assim, e reflete nele de volta. Entendeu? Cadê? Sim, com certeza. E aí ele dá quatro coisas, irmão Enoque, para nos ajudar como fazer isso. Colocando nele sua fé e admitindo que é incapaz de salvar a si mesmo, confessando seus pecados, o arrependimento glorifica a Deus, através da adoração e pelas boas obras, como a gente viu lá em Mateus 4. A ideia, irmãos, de Deus, lá em Abacuque 2,14, é que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Vamos orar com o irmão Ailton, que vai aqui para frente, acho que para orar. Aí eu vou chamar ele aqui para orar e conclamar, né? Glorificar a Deus através agora, louvado, cadê a irmã Enoque? Vamos usar a palavra, né? Mudar a palavra. Louvar a Deus, esse Deus glorioso. Vamos orar com o irmão Ailton. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé. Ficamos tempo demais sentado, né? Vamos ficar um pouquinho em pé. Senhor, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, tanto porque ele já o é, desde a eternidade e por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque o que nós somos, nada, somos pó, mas ainda assim o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, Senhor, a ponto de nos chamar desde antes da fundação, desde antes de nós existirmos, o Senhor nos chamou. Muito obrigado pela tua glória, pela tua plenitude. Muito obrigado por ser quem o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque não há outro a quem adorarmos, não há outro a quem prestarmos glória, tributarmos honra e louvor, somente ao Senhor mesmo. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.